depósito clandestino de fogos de artifício explode, destruindo prédios no centro da cidade. A polícia prendeu hoje 10 mil quilos de explosivos estocados irregularmente. Uruguaiana, 30 de novembro de 1994. O calor pesado do fim de uma primavera e o início de verão no coração da fronteira oeste foi subitamente tomado por um violento estrondo. No centro da cidade, em uma área muito forte de comércio informal, um depósito clandestino de fogos de artifício explodiu, tornando a rotina daquela noite em tragédia. A explosão levantou um imenso cogumelo de fumaça visível a quilômetros de distância. Eu lembro perfeitamente que nós estávamos naquela noite saindo da casa de uns amigos na Doutor Maia, bem cena de filme até parecia, um cogumelo enorme laranja, assim, fogo, fumaça, não sei bem. Aí um amigo disse assim, foi lá na Argentina, alguma coisa aconteceu na Argentina. Aí o meu pai disse assim, não, isso foi em Uruguaiana, tá muito próximo. Começamos a conversar com alguns amigos e nos ligavam e se informavam, e aí nós ficamos sabendo que realmente tinha acontecido uma tragédia. A força do impacto foi tamanha que prédios a mais de 100 metros do local tiveram seus vidros totalmente quebrados, ampliando o cenário de destruição da cidade. Eu lembro que eu estava jogando videogame na sala de casa, assim, eu tinha uns 12 anos, e deu aquela explosão enorme, assim, começou a quebrar os vidros também. E a gente saiu correndo, assim, saímos pra sacada pra ver o que estava acontecendo, assim, e vimos uma bola de fogo, assim, enorme no céu. E eu parei o carro, desci, quando eu fecho a porta, escuto aquele som muito forte. E olho em direção, o som levantava aquela bola de cogumelo, como se fosse um cogumelo do explosão. Quando a gente viu um barulho, assim, a gente ficou em choque. Eu falei, mãe, pai, caiu um avião aqui em cima da casa. Foi o que eu achei. Porque a gente nunca tinha escutado aquele tipo de barulho, né? E uma janelinha do lado explodiu. Eu fiquei esperando que fosse cair o teto, né? Depois vamos sair correndo. Descemos as escadas e fomos pra rua. Daí quando a gente viu a fumaça lá. Em segundos, o que era uma área de comércio movimentada tornou-se um campo de guerra totalmente devastado. A explosão aconteceu às 9h30 da noite. Rapidamente o fogo se alastrou, atingindo 4 prédios. Bombeiros de Uruguaiana e de cidades vizinhas da Argentina e do Uruguai chegavam a todo o momento. Serían las 10:30, las 11 de la noche. Estábamos mirando televisión. Llamaron de Barra de Cuarén que necesitaban nuestro servicio. Pero nosotros para ir a Uruguaiana teníamos que solicitar a Montevideo. Ahí se solicitó y autorizaron. Ahí salimos 3 funcionarios, el conductor y 2 funcionarios. Llegamos allá y nos presentamos y nos explicaron cómo era la cosa y nosotros buscar otro lugar para entrar, porque nos dimos cuenta que los carros que habían, los coches bomba que ellos tenían, eran tremendos coches. Lo de nosotros era un coche chiquito. Sentimos mucha temperatura y vimos una pared grande y una puertita chica que nos dieran agua. Bueno, entonces va y rompimos esa puerta y vimos cantidad de cajas, pero no sé la cantidad de cajas que había. Avisamos a nuestros superiores y le explicamos lo que pasaba. Bajaron 2 del ejército abajo y subieron corriendo. Dice, bomberos, ustedes nacieron de vuelta. Dice, eso está llenito de fuego de artificios. Dice, retírense inmediatamente de acá. Dice, vamos a traer gente especializada, de soldados del ejército, a sacar las cajas. Y cuando salieron, nos abrazaban y lloraban esas personas. Ahí se sintió la emoción. Porque lo que nosotros hicimos, ellos no lo podían hacer por el frente. Porque tirando agua de frente, no es que nosotros fuéramos mejores. Fue que Dios nos mandó así. Quem viveu aquela trágica noite jamais esqueceu os seus horrores. Me lembro como se fosse hoje. Tava jogando bola em frente de casa quando a mãe do meu vizinho chama ele pra ir embora. Ele pega a bola e chuta a bola pra esquina, bem onde aconteceu a explosão. Quando eu fui buscar, eu acho que estava tão perto da explosão que eu não escutei o barulho. Eu simplesmente vi pessoas correndo e fogos no ar. E aí do nada minha mãe aparece correndo, me pega nos braços e me leva embora. Eu tava em casa, escutei um barulho muito assustador e fomos olhar e não via nada, só aquele barulho ensurdecedor. Eu morava no Elisa, que era umas 15 quadras daqui. E escutei aquele barulho forte e em seguida a mãe do Richard, nosso amigo, ligou para nós lá.
para ver se nós tinha chegado em casa e que tinha havido uma explosão forte aqui. E eu acho que tinha até vítimas do explosão. Foi muito feio. Até depois a gente veio mais tarde para ver como é que tá os guris, né? Graças a Deus não tinha acontecido nada com ninguém. Eu lembro bem daquela tarde, lembro bem. Eu acelerei um pouco o trabalho que eu tinha para ir para o jogo da Associação Uruguaianense e acontecer aquele jogo festivo de final de ano. Se enfrentavam no ginásio municipal de esportes, a Associação Esportiva Uruguaianense, encerrando os trabalhos daquele ano, contra o campeão do Miguelão, o Peñarol. Eu jogava no Peñarol naquela oportunidade. No meio do evento, houve a explosão. E a sensação que a gente teve, primeiro estremecido todo o ginásio, né? Tinha um bom público lá. Depois veio a sensação que era do lado do ginásio. O trem ainda passava do lado do ginásio, né? Então muita gente confundiu o barulho do trem com uma explosão, enfim. Ficou aquela dúvida no ar. Estremeceu tudo, o trem tombou, o trem bateu em algum caminhão, em algum carro, alguma coisa desse tipo. Algumas pessoas saíram para ver o que tinha acontecido lá fora e voltaram com a informação de que não, tá tudo normal. No intervalo do jogo, já sabendo do que aconteceu na Baixada, as direções de ambas as equipes chegaram a um consenso. Não parar o jogo. Por quê? Para evitar que daqui a pouquinho a multidão que lotava o ginásio naquele momento, acompanhando o jogo festivo, não saísse dali e fosse todo mundo em direção à Baixada, em direção a Duque de Caxias, onde aconteceu a explosão. Para evitar daqui a pouquinho, né, que curiosos pudessem estar em meio a uma tragédia. Mas com o tempo e com as informações que iam chegando pelo rádio, a notícia foi se espalhando. E aos poucos, o ginásio também foi esvaziando. Eu fiquei até o final da partida. Ali fora mesmo, todo mundo já estava comentando isso. A movimentação toda na Presidente Vargas já era em direção ao centro. Eu mesmo fui. Naquela época, as ruas ainda eram de mão dupla, né? Então eu consegui descer a 15, ao contrário de hoje, a 15 de novembro. E ali eu fiquei porque já tinha uma interrupção de trânsito ali, a Brigada Militar já estava ali. Tinha uma movimentação incrível e histórias das mais variadas possíveis sobre o que teria acontecido. Uma tragédia que a gente acabou conhecendo de perto, né, os detalhes depois, né, durante a madrugada e no outro dia, quando os meios de comunicação, então, fizeram toda aquela cobertura em cima daquele fato que surpreendeu a cidade. Foi uma noite que muita gente não dormiu, impactada com aquilo, esperando informações. Foi muito louco tudo aquilo que a gente viveu. Uma quadra praticamente de Uruguaiana em volta a uma explosão tão forte como foi e que vitimou várias pessoas. Então, lembrando, né, daquele 30 de novembro, um jogo de futsal que serviu para que a população não saísse em disparada para saber o que estava acontecendo. Serviu como um mecanismo de controle daquele instante que Uruguaiana jamais esqueceu. Dias, 2 dias, não recordo, depois, nós passamos ali na frente quando o trânsito já não estava tão interrompido. E aquela imagem ficou muito marcada na minha cabeça do tamanho que foi a destruição daquele lugar. E fiquei bastante reflexiva de como isso iria repercutir e quantas famílias ficaram os seus entes queridos por tudo aquilo que aconteceu. 2 pessoas perderam a vida. Outras 7 ficaram feridas, sendo levadas às pressas para atendimento no Hospital da Santa Casa de Caridade. A maioria das pessoas chama um acidente, eu não diria que foi um acidente, porque poucas semanas antes do ocorrido, em primeira página de jornal local, já havia uma cobertura sobre esses excessos que eram praticados aqui na Baixada. Nós, infelizmente, a nossa família e a nossa empresa foi afetada de forma irreparável e nós convivemos com esse dano até hoje. O depósito, assim como outros localizados na Baixada, atuava de forma clandestina, desafiando normas de segurança e de fiscalização. O vice-prefeito de Uruguaiana, Fernando Tarragó, disse que o depósito que explodiu estava registrado na prefeitura como imóvel residencial.
Milhares de quilos de explosivos foram apreendidos hoje em outro depósito clandestino da cidade. Esta tarde, o local onde aconteceu a explosão estava isolado. Os policiais civis e da Brigada Militar foram conferir as denúncias e descobriram 10 mil quilos de fogos de artifício e bombinhas armazenados inadequadamente. O dono do depósito vai responder processo na justiça. Em meio ao caos, um milagre. O poeta Ubirajara Rafa Constante, que morava na casa ao lado do depósito, foi encontrado com vida entre os escombros. Ao ser resgatado, segurava um quadro de Jesus Cristo em seus braços. Dias antes da tragédia, eu havia conversado com o Ubirajara Rafa Constante, o Biratush, com quem eu era parceiro de músicas, dezenas de músicas, e o Bira estava muito preocupado, que ao lado da casa dele haviam dito que havia um depósito de fogos de artifício. E ele estava muito amedrontado com isso, muito preocupado. Eu cheguei a falar sobre este assunto, da preocupação, não coloquei o Bira, né? Não chegou numa situação de constrangimento, mas eu falei que moradores ali daquela área estavam preocupados com a existência de um depósito de armazenamento de fogos de artifício, porque todo mundo sabia que era uma mercadoria que saía muito para a Argentina. Eu fiquei no único lugar que poderia sobreviver. Eu fiquei com o bico vazio. Aqui fiquei dobrado. Depois de voltar, eu sabia qualquer gente. Mas pela forma da cama, eu digo, essa cama tem que ter oxigênio dentro. É óbvio. E quando eu levantei a ponta do colchão, senti o oxigênio. Pá! Até oxigênio para quase hora. Quando precisava faltar ar de novo, eu levantava e deixava escapar um pouquinho, assim foi. E o temor que a água, que o gato, pudesse penetrar sobre o escombro onde ele estava e me afogava lá embaixo. E eu subia aquele porcinho e me matava afogado. Tudo isso veio na mente, mas eu não me dominava. Eu tenho que calma. Achei que ia morrer, eu não comentei a Deus. Lembrei a Deus, oração, dizendo para Deus que se aquele era o meu fim de vida, que ele me recebesse de cima com carinho, eu gosto de carinho, que protegesse meus filhos, que tudo que foi caro, que eu agradecia, ter uma vida boa, mas que nunca esperava que fosse ter uma morte tão chocante. Aí eu disse o Salmo 23, eu acho muito bonito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz e ver despacho, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. O impacto da tragédia ecoou por toda a cidade, não apenas pelas vidas perdidas e feridas, mas pela percepção de que um desastre daquele porte poderia ser, em parte, evitado. A explosão não foi apenas um evento isolado, mas um brutal alerta sobre os riscos de negligenciar a segurança em áreas urbanas e comerciais. Nosso desejo é que isso sirva de exemplo para as autoridades, que são corresponsáveis por fiscalizar essas atividades, né, para que não se repitam isso com o que aconteceu com a nossa família e com a nossa empresa. Hoje, exatamente 30 anos depois, a memória da mais longa noite de 94 ainda ressoa em Uruguaiana. Não apenas pelos lembretes das vidas perdidas, mas como um apelo por fiscalização, prevenção e respeito às normas de segurança que salvam vidas.